glória. Amém. Jesus merece. Aleluia. Amém. Mais forte, irmãos, mais forte. Amém. Vou tirar esse. Glória a Deus, né? Pode sentar. É interessante essa introdução do pastor, né? Dessa palavra. De fato, eu nunca ouvi pregar, pastor, nunca tive esse privilégio. Mas do jeito que o senhor pegou aqui, eu já ficaria ali ouvindo o senhor falar. Do jeito que o senhor já pegou a linha do raciocínio. Ouvir a voz de Deus é um negócio muito importante, né? Amém? E vou dar um testemunho rápido para começar a pregação. Quem gosta de política aqui? Política. Vai ler. Política. Quem gosta de esporte? São duas coisas que para mim não faz diferença, me desculpa. Eu torço pelo Santos. Mas se você me perguntar quem que joga no gol do Santos, eu vou falar que é o Edinho. Sei lá. Eu era despachante, eu chegava no despachante, eu perguntava pro porteiro, como foi a rodada? Ele falou, Palmeiras 3, tal. Eu falei, não, só fala quem ganhou. O Palmeiras ganhou, tal. Aí eu já chegava gritando, né? Eu, Santos, tá, nem sabia o que era. Mas era a única forma de eu chegar onde eu tinha que chegar para pegar umas autorizações, né? Então você chegava, tal, até que um dia falaram assim, tá, então você que, no meio de todo mundo, você que toda vez entra aqui e fala de futebol, então fala para mim aí a escalação do time. Eu falei, nossa. Ou seja, eu nunca dominei isso, né? E política muito menos. Política não dá. Eu lembro, na minha época tinha 2 partidos, era MDB e Arena. Não tinha PMDB, não era partido, blá, 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 era MDB e Arena. E eu gostava muito da Arena, porque eles distribuíam caderno, e eu gostava de desenhar. Então eles desciam com a Kombi na nossa rua, e eu pegava os cadernos e desenhava. Então o que eu sei de política é só isso. Collor fez, mensalão, para mim. Mas nessa terça-feira, eu cheguei na oração baqueado. Nessa terça-feira eu cheguei, eu fiquei muito mal. E eu falei, Senhor, mas a política nunca me afetou. Mas quando eu vi uma pessoa que estava que lesou o país, assumindo ministro da Casa Civil, eu falei, então esse cara vai ter poder sobre mim, ele roubou e agora... E aquilo, não sei o que aconteceu na minha cabeça, acho que eu estou envelhecendo mesmo, porque aquilo de fato me deu um down. Eu cheguei na oração e encontrei o irmão Paulo, mais 2 irmãos, né? E a gente começou a falar disso e eu fiquei tão acelerado que eu pus o joelho no chão e nem falei, Senhor, estou aqui na tua presença. Não, eu comecei acelerado. Senhor, porque é o seguinte, não dá, nesse jeito não dá, esse país não dá, Senhor. Eu comecei a falar com Deus como num desespero, sem precedente. E de repente minha oração começou, Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia das famílias, tem misericórdia dos pais, que têm os filhos, que necessitam de emprego, que necessitam de salário. Eu sei que minha oração foi pegando um vulto, e quando eu vi eu estava chorando, mas eu já tinha esquecido o ministro da Casa Civil, eu estava chorando pelo povo, e eu me incluí nisso. E aí terminou a oração, o pastor sempre chama todo mundo e fala, ó, alguém quer falar? Irmão Evaristo, eu falei, não, hoje eu só quero ouvir, porque de fato eu só queria ouvir. E tinha um pastor Paulo, está aqui essa noite, pastor Paulo? Acho que não, né? Não, né? E ele trouxe uma palavra rápida, ele falou assim, olha, tudo está no controle de Deus. Entre tudo que ele falou, tudo está no controle de Deus. E depois eu fui indo, mas não fiquei satisfeito com essa palavra. E aí eu peguei na quinta-feira, isso foi na terça, aí na quinta-feira terminou o expediente, peguei meu carro, fui com a minha esposa buscar meu filho na escola. E ela, como ela dirige melhor que eu, porque eu não gosto de dirigir,
Falei, ó, leva você. E eu peguei a Bíblia, que eu queria ler alguma coisa. Aquele estava me incomodando. E aí, eu não gosto de fazer aquele negócio, tá, irmão? Abrir e tal. Eu abro e caio, leio, porque eu sei que qualquer hora que cair, está valendo. Mas não é que eu estou procurando isso. Eu gosto muito de ler. E aí, quando eu abri a Bíblia, eu queria que vocês abrissem onde eu vou falar agora. E aí, a resposta do pastor: Deus tem falado com você? Abram, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu abri e o título já me fez dar uma acalmada. A impiedade dos últimos dias. Tem Bíblia que tem outra. Como que é, pastor? Extrema corrupção nos últimos tempos. Os males e as corrupções dos últimos tempos. Aí eu falei assim, opa, Deus está vendo que eu estou aflito. E está grave. Porque Ele respondeu. E eu queria ler isso com vocês. Saiba disso, eu vou ler na minha versão. Essa Bíblia minha esposa me deu, eu nunca usei, achava muito bonito para usar. Que ridículo. Como que a pessoa... Bonita Bíblia do Executivo, né? Legal isso aqui, né? Tem uns... Esses dias, ela sem Bíblia e eu com essa Bíblia linda lá, né? Ela falou, você não vai usar a Bíblia? Eu falei, não, é bonita demais. Eu leio assim, mas eu leio bem devagarinho. Absurdo, né? E agora eu comecei a usar aqui. Então é nessa versão, eu acho que é a mesma dessa aí. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, olha isso, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afasta-te desses também. Deus tem falado ou não tem falado? Mas aí gerou um problema. Que era como se Deus falasse assim, hey, eu estou cuidando, está escrito, tem que cumprir, filho. O que está nervoso aí? E eu falei assim, mas o que eu vou fazer então no meio disso tudo? Porque até aí está cumprindo, mas eu estou sofrendo aqui, e tem gente sofrendo ali. O que eu vou fazer? Não é interessante? Quem está vivendo os últimos dias aqui? E quem está percebendo que, que são os últimos dias? Amém. Então, muito bem. E o título da mensagem é Renovar para transformar. Fala, renovar para transformar. Então abra lá em Romanos 12, 2 e vamos começar a mensagem. Pode dar um glória a Deus, louve a Deus aí. Não, bastante, né? Não vou enfadar vocês pedindo para vocês ficarem glorificando, não. Mas eu sugiro que vocês glorifiquem a Deus. Porque o louvor não é tocar, tá, irmãos? Louvor não é tocar, não. Louvor não é cantar, não. Mas faz parte. E é super importante. Mas o louvor é teu. E nessa tarde o pessoal foi almoçar na minha sogra e eu fiquei sozinho fazendo a pregação. E Deus falou bastante comigo por intermédio da sua palavra.
E a gente vai ler aqui, ó, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Por quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta que não queria calar era: Senhor, vai acontecer tudo isso, eu vou ver, e qual que é o meu posicionamento? O que eu tenho que fazer? Aí Deus responde: não tome a forma desse mundo, mas transforme-se, Evaristo, pela renovação do seu entendimento. E hoje a gente vai se renovar aqui. Por quê? Porque a gente precisa de transformação. E quando a gente tem a transformação, a gente consegue entender e provar, experimentar. Olha que gostoso isso. Para que sejam capazes, se você só é capaz de participar disso, se você se transformar, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Merece uma salva de palmas? Deus, não eu. Muito bem. Então, eu penso que assim, para eu saber qual que é, para que eu não me assemelhe a alguma coisa, eu preciso saber como que é essa coisa, ok? Por exemplo, não se vista igual o pastor, eu preciso saber qual roupa que ele vai estar. Não se assemelhe a esse mundo, então você tem que saber o que é esse mundo, para que você não se assemelhe a ele. Entendeu? Ou foi muito filósofo? Tá fácil, né? Então vamos abrir em Jó, que é para a gente saber do que estamos falando agora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Abriram, né? Então eu não vou perder tempo, já vou ler aqui, ó. Na terra de Uz, Jó o primeiro, começando Jó, antes de Salmos aí Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 7 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Este era a prática constante de Jó. Até aqui. A primeira aprovação de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então disse o Senhor a Satanás: reparou você no Jó, meu servo? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? O diabo respondeu. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E Deus falou: pode fazer. Fez, e eu vou ler isso porque isso eu tenho que ler. Então saiu Satanás à presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro, dizendo: fogo do céu caiu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e só eu sobrei para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e só eu fiquei para contar. Enquanto eles estavam falando, chegou mais um, dizendo o seguinte: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo. Vinham na casa do seu irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó rasgou o manto e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor tomou a mim. Aí o diabo volta, mas não é esse o caso, vocês já sabem a saga de Jó. O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma coisa muito interessante sobre o que é o mundo e sobre o que é Deus. O que é do céu e o que é do mundo. Deus não falou de nada que Jó tinha. Deus só falou do que Jó era. O diabo só falou do que Jó tinha. Não vos conformeis com esse mundo. Se você, se eu, estamos vivendo pelo que nós temos, estamos no formato do mundo. Porque o Senhor, Ele não fala assim: eu tenho, não, eu sou. Então eu entendi a primeira lição: eu não posso ter a forma do mundo, então eu não posso viver pelo que eu tenho, pelas minhas conquistas. E não só pelas minhas conquistas, mas pelas conquistas dos outros. Eu não posso querer o que o outro tem. Eu não posso me entristecer com o que o outro tem. Isso é síndrome de Caim. Por que o senhor não aceitou o meu? Ah, mas se você fizer bem, eu aceito. Não, eu mato o Abel. Então, primeira lição: não vos conformeis com este mundo. Então, você não pode querer viver pelo que você tem, pelas suas conquistas. O seu parâmetro é quem você é. Uma salva de palmas para Jesus. Deus não está interessado no que eu tenho. O mundo funciona assim: o cara ganha 2 milhões por mês, só de dar um sorriso, Colgate. E aí, ele frauda o imposto, ele frauda o imposto de renda, a receita, para não pagar imposto. Aí eu falo: você vai viver, senhor jogador de futebol, toda a sua vida mais 4 vezes ela, e você não vai gastar o dinheiro que você tem. Mas você quer roubar. Precisa roubar? Neymar precisa roubar, irmãos? Senhor Luiz Inácio, o senhor tem dinheiro, filho. Uma palestra sua, 800 mil. Aí eu pergunto para vocês: precisa roubar? Mas não tem como eles não fazerem isso, porque o parâmetro deles é o mundo e o nosso não. Então eu não posso me irritar com o Lula. Eu não posso me irritar com a Dilma. Eu posso ficar bravo. Eu posso olhar e falar: poxa, que pouca vergonha. Mas eu não posso deixar que isso me aflija. E Deus trabalhando no meu coraçãozinho, falando assim: olha, você 45, você está ficando velhinho, deixa eu dar um jeitinho aqui. Porque eu perdi a paz, irmãos. Como que eu posso perder a paz por causa do Lula? Ele já levou tanta coisa, vai levar minha paz? Pô, na terça-feira o Lula dormiu na minha cama, gente.
Uma coisa que nunca me afetou, irmãos. Aqui a gente está em casa, né? Aqui somos uma família, então eu posso desabafar com vocês um pouco. Mas Deus está falando com vocês, não? Porque não adianta também vir aqui desabafar e você fala, tá bom, careca, falou pra caramba, mas de Deus não vi nada. Esse é o primeiro ponto. Então assim, o mundo, o que Deus me ensina aqui, nos ensina aqui? O mundo, ele vai roubar sempre. Ele sempre vai roubar. Qual que é o problema então? O problema é, não pegue um amoldar do mundo, não roube. O não roube, você já pensa assim, que eu não roubo mesmo, que eu não pego dinheiro do irmão e tal. Mas você às vezes rouba a paz do irmão. Às vezes você rouba a bênção do irmão. E você vai entender porque você rouba a bênção do irmão. Às vezes eu roubo. E Deus está falando, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Amém? É curtinha a mensagem hoje, irmãos. Não fiquem desesperados, não. Muito bem. Não importa o que eu tenho, não importa o que outro tem, não importa o que não importa. O que importa é o que eu sou. Então que você saiba disso. Mas eu não tenho uma casa. Não tem problema. Quem que você é? Poxa. Mas o fulano comprou um carro melhor que o meu. Tá, mas quem que você é? Não esqueça sua identidade, meu irmão. Não esqueça sua identidade. Se Deus nivelasse a nós, nos nivelássemos por valores, eu estava perdido, meu irmão. Por valores, pelo que eu tenho, não dá. Se Deus me nivelar pelo que eu faço, estou perdido. Deus, nem o que você faz para Deus é importante. Mas olha o que Deus fala para o diabo, gente. Reparou você no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha aqui. Ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí você fala assim, tá vendo? Evita o mal, o que ele faz? Não, ele é prudente. Deus só fala do que você é, meu amigo. Só fala do que você é. Agora a gente vai aprender no final o que nós somos. Isso é importante. Fala, isso é importante. Muito bem, seguindo então aqui. Pergunta para o seu amigo do lado assim: quem é você? Não, pergunta melhor. O que é você? No primeiro texto que a gente leu em 2 Timóteo 3:1, coloca para mim, pessoal de cima, por favor, se tiver. Isso. Está escrito o que aqui? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. É isso que eu quero que vocês guardem. Bom, se tem tempo terrível, eu não posso me amoldar ao mundo, então faz necessário de eu saber quem sou eu, né? Eu preciso saber minha identidade. Porque assim, também eu poderia terminar a pregação agora falando assim: o quê? Somos mais que vencedores, tal. Aí pôr fogo em vocês, aleluia! Entendeu? Tem esse jogo aí que podia fazer. Mas não é isso. Mesmo porque somos mais que vencedores, em separado, é uma frase subjetiva demais. Ela tem um contexto. Somos mais que vencedores, tá, explica. Agora, pega na Bíblia inteiro, aí você vai entender o que quer dizer essa frase. Porque a gente tem muito clichêzinho, viu? Tem o crentez. A quem fala em melhor é quem fala em menor. Crentez. Somos mais que vencedores. Tudo na bênção. Aí ele vira: Deus não me ouve. Você acabou de falar que está tudo na bênção? É o crentez, né? Então eu poderia terminar a pregação agora. Vocês iam felizes, falaram: nossa, que legal, vai dar para pegar o Fantástico. O cara falou pouco e pau, estamos juntos, somos mais vencedores. Uhul.
Não, nada disso. Nada disso. Nada disso. Bom, vamos lá para Coríntios 4:7. Hoje eu vou acabar cedo, vocês vão ficar tão felizes comigo. Vou falar, pastor, chama ele sempre, pastor. Pensa não. Amém, amém. A irmã está falando que Deus conduz. E ela falou nada disso, eu que ouvi isso. Ela falou, primeiro ou segundo? Eu falei, Deus conduz. Entendeu? A lógica nenhuma, né? Sabe o que isso quer dizer? Nada. Foi 2 Coríntios. Estou falando, irmãos, eu estou envelhecendo. E aí, Julinho, beleza não? Tudo na bênção do Senhor Jesus? Amém. Somos mais vencedores? Ficou mais escuro, apagou uma luz? Sentiu. Bom, aqui nós vamos entender quem que nós somos. Lê para mim o título. Dá para pôr o título? Tesouros em vasos de? Então a gente vai ver quem que a gente é. Pergunta de novo pro irmão, o que você é? Agora o irmão responde, vaso de barro. Entenderam o jogral? As mulheres perguntam, o que você é? Os irmãos falam, vasos de barro. Tá? 1, 2, 3. Agora ao contrário. Os irmãos. Isso, é uma salva de palmas para vocês. Muito bem. Então aprendemos que é o seguinte: não podemos ter a forma do mundo, certo? O mundo rouba, o mundo mente, o mundo babá, e nós não podemos fazer igual. E agora tem outra parte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E você precisa saber quem que você é. Eu vou ler primeiro. Mas temos esse tesouro, o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de quem? E não de quem? Então peraí. Então eu estou entendendo que eu sou um vaso de barro. Vaso de barro fala? Não, vocês estão com dúvida. Vaso de barro fala? Não. Lógico que é figurativo, mas entenda. Dentro do vaso existe um poder chamado Espírito Santo. Ok? Quem tem o Espírito Santo dentro de si? Quem não tem, vem cá agora que a gente vai orar. Vou perguntar de novo. Quem tem o Espírito Santo dentro de si? Agora foi. Agora chegou no céu. Bom, nós temos duas vertentes em cima de vaso. Existe o vaso que é um recipiente. E existe o vaso que você vai tirar dele. E nós somos vaso de barro. Eu vou falar para vocês uma coisa. Primeiro eu quero falar sobre, deixa eu ver o que eu pus aqui. Quero colocar sobre o vaso que se tira dele. Transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Quem veio para a casa de Deus hoje? Para casa é boa, né? Para a casa de Deus hoje e falou assim: Deus, me usa. Agora eu vou perguntar de novo e vou falar para levantar. Quem veio para a casa de Deus e falou assim: Deus, me usa hoje. Me usa hoje. Quem desses que falaram foi usado hoje?
Levanta a mão. É complicado, é uma pergunta comprometedora, né? É a mesma coisa ele falar assim: quem não dá o dízimo? Imagina. Né? Não pode. É constrangedor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Cada um de nós, somos vaso. Dentro de nós existe uma força chamada Espírito Santo, que é o próprio Deus, que age em nós. Só que não adianta você falar para Deus assim: me usa, e ser um baita de um desatento. Tem irmão do seu lado aí? Tem irmão do seu lado aí que está precisando de um abraço. Estava precisando de um abraço. Não precisa abraçar. Tem irmão do seu lado aí que já está vindo para a igreja há muito tempo, quebrado, triste, precisando de uma palavra. Tem irmão do teu lado aí que é vaso, que está trincado. Tem irmão do teu lado aí que está precisando que você ligue para ele um dia qualquer da semana e você fala assim: irmão, estou te ligando para dizer que Jesus te ama, Jesus está com você e eu vou orar por você essa semana. Porque o mundo, irmãos, é egoísta. O mundo vive para si. Não vos conformeis com esse mundo. Nós temos que viver conforme a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: dá e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida e transbordante. Mas você fala assim: me usa. Mas é desatento. Você não é mau. Você vai para o céu. E eu também. Mas você não está percebendo que dentro de você existe o Espírito Santo que dá o discernimento para saber quando a pessoa está precisando de uma palavra e você não tem dado a palavra para essa pessoa. Porque você está jogando a responsabilidade no pregador. O pregador fala para o povo, mas muitas vezes você, com a tua palavra, com a tua postura, com o teu abraço, vai falar com a pessoa. E ela vai receber exatamente aquilo que ela precisa. O primeiro texto que nós lemos está escrito assim: virão dias terríveis. Em dias terríveis, irmãos, o que menos você quer é solidão. É dura a palavra? Desculpa, não é minha. Mas tem gente na igreja que está solitário e você vê todo final de semana. Tem gente na igreja que está chorando e você vê todo final de semana. E senta do teu lado e você não dá um abraço de verdade. Você bate nas costas, você fala: ó, Deus abençoe, boa semana, hein? Ah, clichê. É o clichêzão, né? Boa semana. Irmão, como é que você está? Vou orar por você. Eu vou orar por você. Não, mas eu estou bem. Problema teu. Eu vou orar, se Deus quiser fazer isso ficar mal, para que minha oração faça sentido, você vai ficar mal. Porque eu vou orar por você. É bonito eu falar assim: oro pelo pastor, oro pela pastora. Lógico, pastor, ganhar a gincana. Estava aqui, né? Brincadeira. Irmãos, ou a gente se une de verdade, que o pastor falou aqui, ou isso aqui não vale a pena. Igreja não vale a pena se não tiver união, não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro ficar na minha casa. Eu prefiro ficar na minha casa. Tem pais de família aqui que não tem recebido salário da empresa porque a empresa não tem pago. Tem pais de família aqui que perderam o emprego porque a empresa faliu. Candeia do corpo são os olhos.
Se você olhar para o olho do irmão, você vai saber do que ele está falando. Mas o irmão está esperando uma palavra. É dura a palavra, mas é o que Deus quer. Ou a gente quer ser crente, ou a gente quer ser nada. Ou vamos virar artista. É bonito tocar piano, mas nem tocar piano estou querendo mais. E não estou fazendo teatro aqui não, e Deus sabe no meu coração. Pelo meu coração não estaria tocando piano, estaria sentado. Por tudo que já passei nessa vida. Mas a misericórdia de Deus, irmão. Deus fala, não, filhão, estamos junto. Deus fala para você, estamos junto. Deus fala para você, estamos junto. Estamos junto, estamos junto, estamos junto. E por que você não fala para o seu irmão, estamos junto? Fala aí, fala aí, fala aí. Levanta, abraça, levanta, se abraça, vai, quero ver. Cadê? Deus não pediu para usar? Por que não levanta, não abraça? Levanta, sai daqui, vai para lá, daqui para lá, daqui. Cadê vocês? E quem não estiver abraçando, aplauda, porque o Senhor gosta disso aí. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Pode continuar abraçando, não tem problema não. Amém. Não estou condenando quem não foi não, irmãos. Vai quem quer. Mas é o seguinte, irmãos, agora chegou o momento da gente ser ou a gente não ser. Se a gente não for, a gente não é. Porque Deus é, eu sou. E Ele é o que é. E Ele é o que era, é o que é o que é divino, todo-poderoso. O mundo imita o rei deles. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quantos políticos não mandaram matar outros políticos por causa de dinheiro? Está dentro, tá ali. Está na cartilha do inferno. Perfil. Está aqui, meu irmão, aqui, ó. É o perfil. É o perfil. E nós? Vamos ficar nessa vidinha cômoda. Não vou perguntar para o irmão como é que está. Dá que esse irmão começa a chorar as pitangas, meu, estou perdido. Não existe uma pergunta pior do que, tá tudo bem? Porque se a pessoa fala assim, poxa, irmão, ainda bem que o irmão perguntou, o irmão fala assim, não, irmão, não estou entendendo. Eu não falei que está tudo bem, eu falei assim, olha o trem. Beleza? Vamos para o segundo vaso? Mas tem outro vaso, então esse vaso aqui é o vaso que não está atento. Entenda bem, estou falando de igreja e estou falando lá fora também. Às vezes você está trabalhando lá, não precisa ser crente chato. Olha, o Senhor mandou te falar. Pelo amor de Deus, nem eu quero ouvir, meu. Não, meu, vai no cara e fala assim, meu, ó, quero que você prospere no que você está fazendo aí, meu. Quero que você prospere, quero que a tua empresa seja bem próspera, bem rica e tal. O cara fala, poxa, que legal sua atitude, tal. Quando você menos perceber, você está falando de Deus. Porque quando você quer mostrar também que você é top de linha, aí acabou, bicho. Porque aí você está querendo fazer de um vaso de barro um vaso de ouro. E você não é um vaso de ouro, você é um vaso de barro. E aí vai ficar aquele negócio, não vai rolar, não vai dar liga. E o cara não vai querer mais. E aí você tem um problema, porque assim, você afastou o cara. O caminho estava aberto, você afastou o cara. E agora você vai ter que trazer o cara. Então, quer dizer, você dificultou para o Espírito Santo. O Espírito Santo estava dentro de você, você quis ser mais que o Espírito Santo. Mas tem outro vaso que é para a gente terminar a pregação. Vocês estão gostando da pregação? Pô, não era para gostar, poxa. Existe. Então, você não pode se moldar para esse mundo, porque você não pode ser
omisso, nem viver para si. Você tem que viver para os outros. Mas existe um vasinho safadinho, que é o vaso que recebe. Mas tem uma coisa chamada orgulho. E o orgulho é dose. Porque você não quer mostrar que precisa de ajuda. Tá tudo bem, irmão? Tá. Mas tá bem mesmo? Nossa. Uhul. Tamo junto. Irmãos, Jesus orava sozinho. Mas quando a chapa esquentou, ele chamou os 3 para orar no Getsemane, porque ele falou, agora chegou. E ele orava e voltava e falava para os 3 assim, poxa, vocês não podem ficar um pouco comigo? Jesus, pastora. Pastor, Jesus. Não dá para vocês ficarem um pouco comigo? Jesus. Mas nós somos vaso. E a gente quer mostrar que é vaso de bronze. Aí é bronze. Como é que você está? Estou bem. Tá nada. Você está arrebentado. Está arrebentado. Você está perdido. Tadinho. Você tem que entender que quando você se acha autossuficiente, eu posso, eu aguento, você está moldado ao mundo. Você é vaso de barro, meu amigão. Você é vaso de barro. Você precisa de ajuda. Você não precisa expor sua vida. Olha, estou desse jeito, vou morrer. Não. Ninguém nem vai querer te ouvir. Mas você fala assim, irmãos, quero que orem por mim. Eu preciso de uma oração. Vou dar um testemunho que eu vi. Terça-feira, nesse dia que eu estava no bagaço. Foi nesse dia, foi um pastor Jair. Irmãos, eu quero que vocês hoje orem por mim, porque minha pressão foi 18/8. 18/8, irmãos. Ajoelhou. Mas é o pastor. Não, pastor, não pode pedir oração. Pô, pastor, se eu der uma quebrada aí. Não pode, você tem que chamar de cantinho e falar assim, ó, ora por mim aí, o negócio tá pegando. Tá ruim. De barro, irmãos. Esse homem é de barro. É de barro esse aí. Essa senhora aqui também é de barro. E precisa de ajuda. E eu, de barro. E barro da pior espécie. Barro. Só que você se esquece que você é de barro. Então você não quer ajuda. Porque você vai se expor. E aí você traz para você doenças psicossomáticas, depressão, angústias, mágoas, tristeza, solidão, porque você não pode falar com muita gente, senão você vai chorar. Solidão. É isso que você quer viver? É isso que você quer viver? Então a gente tem que pegar a nossa mente hoje e renovar a nossa mente para transformar-nos, para que nós consigamos saber qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos plenamente felizes. Mas para você ser feliz, o Espírito Santo que está dentro de você precisa estar em atividade. Em atividade, você tem que estar exalando o Espírito Santo. Você tem que estar dando. Só que tem hora que você está tão cheio de você mesmo que não dá para o Espírito Santo colocar outro cara dentro, porque você está muito cheio de você mesmo. Então não dá para eu colocar. Por exemplo, essa semana eu falei com uma pessoa, não vou citar nome, mandei um WhatsApp para a pessoa, falei, estarei orando por você a semana inteira. Orei por ela a semana inteira, não estou falando de mim. Quem que? Estou falando só que orei por ela a semana inteira. Acabou. Por que você hoje não fala assim, não? Eu vou
orar por aquela irmã ali, que eu nem sei o nome, semana inteira. Semana inteira. Sabe o que acontece? O reino de Deus não é que nem o do mundo, que o cara tem milhões e quer milhões. Você dá, e Deus te devolve. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, se a gente conseguir mudar nossa mente e ser transformado dessa forma, essa igreja vai pegar fogo. Por quê? Porque não teremos doentes, não teremos pessoas tristes, não teremos pessoas disfarçando, não teremos. Teremos pessoas sãs, curadas, amparadas. Você quer? Às vezes o Espírito Santo, por exemplo, te dá um valor. Você não precisava do valor. Não estou precisando. Nossa, mas pintou um negócio, veio um depósito na minha conta. Olha que bênção. Olha como eu sou bom. Eu sou um baita de um vaso top. Às vezes aquele dinheiro não era para você, meu queridão. Era porque tinha alguém que estava precisando daquele dinheiro. E Deus coloca aquele dinheiro e você não precisa. Mas você está tão moldadinho ao mundo que você fala assim, nossa, como eu tenho sorte. Eu ganhei um dinheirinho a mais. Com o montante que eu tenho, já tenho mais. Ai, que bonitinho. Só que aquilo era para abençoar uma outra pessoa. Ah, mas eu vou sair distribuindo dinheiro? Não. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Ganhou alguma coisa que veio de uma forma... Põe o joelho no chão e pergunta para Deus. Ou eu acredito na realidade do Evangelho, ou... Às vezes você ganha coisas, às vezes você é abençoado em coisas que não é para você, é para outro. Um dia eu vi a Joyce Meyer pregando, e ela falou de um anel, né, amor? Falou de um anel, que ela ganhou, ela comprou um anel. E ela amou aquele anel. E Deus falou para ela assim, ó, dá esse anel para aquela irmã. Ela ficou doida. Ela falou assim, não, acho que é da carne que eu estou. Deu um anel para a irmã. E depois, amor, o que aconteceu? Ela deu e ela recebeu de uma outra pessoa um anel ainda mais bonito. Porque Deus não quer nada teu, irmão. Deus não precisa nada de você. Desculpa falar. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas quando você dá, Deus ele é tão amoroso que ele quer te participar da bênção que você vai ganhar. Porque simplesmente é o seguinte: eu ganho presente no Dia dos Pais, mas quem paga? Eu. Só que seria muito triste para mim ir a um shopping e falar assim, vou comprar o meu presente do Dia dos Pais. Não, eu participo eles. Olha, calço 37 tal, pá. E já dou a dica. Mas eu que vou pagar, mas eles participam. E a minha alegria é ver eles dando presente para mim, que eu que vou pagar. Da mesma forma é Deus. Deus, quando faz você se desprender de algo, é porque Ele quer pegar aquilo e participar você da bênção que você vai receber. Então assim, pensando desse jeito, renovando a nossa mente desse jeito, o dízimo não vai ser mais peso para nós. E oferta? Muito menos. Por quê? Porque o dízimo é lei, é obrigação. É lei, não lei, é obrigação. É compromisso, é obediência. E a oferta? Oferta não, oferta já é voluntária. Cara, aí eu pego numa mesada para meu filho chega depois de 3 meses, por exemplo, e fala assim, pai, comprei isso aqui. Eu falei, ei meu, já gastou meu cartão? Aí ele fala assim, não, isso eu comprei com a minha mesada. Nossa, irmãos, eu vou me emocionar. E aí eu vou querer aumentar a mesada, eu vou falar, vou aumentar a mesada. Deus é da mesma forma, quando você oferta, Deus fala assim, nossa, que legal, ele está ofertando, meu. Olha, nossa, ele está ofertando, e agora que ele não pode, ele está ofertando. Aí Deus que faz? Não, eu preciso abençoar mais ainda esse cara. A gente tem que entender, irmãos, que Deus é nosso Pai. Aqui é a casa do papai. Abba, Pai. Sabe o que quer dizer Abba? Vocês sabem, claro. Da criança, é o balbuciar da criança. Abba, Pai. Deus nos vê como uma criancinha. Abba, Pai.
É bobinho, né? Mas é o jeito que Deus te vê. Você é uma criança. E o que Deus está propondo para nós hoje? Renova. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês saibam, experimentem a agradável bondade de Deus, é isso? Amém? Então vamos ficar de pé para a gente terminar a pregação? Fala assim, que falso que vocês são, irmãos. Olha, tá vendo? Mas eu não terminei ainda não. Abram aí, no 2 Coríntios ainda, no capítulo 4, versículo 7. Certo, Lucão? Se o Lucas estivesse lá em Israel, lá, para eleger o rei, Saul estava fora, mano. Saul não ia. E o Lucas na esquina? Ia, mano. Eu ia falar, o Lucas. Estamos vivendo dias ruins, amém? Precisamos estar unidos, amém? É lógico, vai ter pessoas que assim, não dá para ter intimidade, vai ter pessoas que têm mais afinidade. Isso é normal, porque a gente é caco, é vaso mesmo, tá? Então assim, tem pessoas que você vai ter maior afinidade e tal. Mas não deixe de orar e não deixe de pedir ajuda. E o versículo para terminar é esse aqui. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E isso aqui é para você, igreja, e para mim também. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos.